A crise na Venezuela chegou em seu pior patamar. O Grupo de Lima se reuniu, medidas têm sido tomadas, soldados venezuelanos desertando, caminhões de ajuda humanitária queimados. É sobre isso e especificamente sobre o que nós do MBL fizemos e vamos fazer ainda que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes você já sabe. Se inscreve no canal, ative o sininho, dê um like no vídeo, ative as notificações e para ajudar a MBL acesse www.mbl.org.br/contribua. Bom, como eu não gosto de lenga-lenga, de ficar enrolando, eu vou começar do final para o começo. Nós do MBL, eu, Kim Kataguiri, o Panelli, também um advogado amigo meu, ingressamos com uma representação contra Nicolás Maduro no Tribunal Penal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, alegando crimes contra a humanidade e pedindo a prisão preventiva do ditador, que ele seja deposto e preso pelo tribunal, algo que já deveria ter sido feito pelas organizações de direitos humanos, pela ONU, pela OTAN, enfim, pelos órgãos que dão segurança mundial, que se preocupam com as pessoas, que se preocupam com a segurança do mundo. Mas não, aí em absoluto ninguém fez até agora, ninguém. Então nós do MBL, vendo o absurdo que estava acontecendo, representamos contra Nicolás Maduro, pedindo que o Tribunal Penal Internacional adote as medidas necessárias para fazer cessar a sanha assassina desse ditador. Não tem como a gente anuir e ficar quieto enquanto os nossos vizinhos aqui perto, logo ali do lado, na divisa, estão sendo assassinados por tentar cruzar a fronteira. A esquerda, que gosta tanto de diversidade, de índios, o Boulos, que foi lá e botou a Tabajara de candidata a vice-presidente, ficaram todos quietos quando o Maduro foi lá e matou índios na divisa, simplesmente porque os índios estavam fugindo da ditadura por conta da fome que eles são inseridos e que eles passam no país. Mas eu preciso contextualizar vocês. O que está acontecendo especificamente na Venezuela? O que aconteceu lá dentro? Bom, vocês já devem saber que o Nicolás Maduro ganhou a eleição de uma forma burlada, de uma forma fake. Não é só por conta da Smartmatic, das urnas eletrônicas, não. Ele adiantou as eleições, ele acabou com a possibilidade de campanha dos adversários, e aí ele foi a Assembleia Legislativa, que é o único lugar que ainda há um pouco de oposição na Venezuela, foi lá e declarou o mandato dele ilegítimo. E na sequência, o presidente da Assembleia Legislativa, Juan Guaidó, se declarou presidente interino da Venezuela na forma do texto constitucional que eles consideram ainda vigente. Maduro, obviamente, não saiu do poder, se manteve no poder. Ele tem a alta cúpula militar do país comprada. A alta cúpula militar recebe altas fortunas e mantém o exército achacado em favor de Nicolás Maduro. Esse é o diagnóstico da Venezuela. Então, a partir daí, o exército começou a se movimentar contra os opositores. E diante de tudo isso, com a crise mundial, faltando alimentos, faltando medicamentos, faltando tudo, Nicolás Maduro foi lá e fechou as fronteiras. Ele impediu que a ajuda humanitária chegasse. Nisso, ele fechou a fronteira com a Colômbia. Uma galera estava tentando fugir para a Colômbia, ele foi lá e colocou tonéis, caminhões, enfim, impediu que saíssem, botou o exército lá e mandou o exército passar o carro, literalmente, em cima de quem tentasse fugir para a Colômbia. O Brasil, que lidera o Grupo de Lima, que é um grupo de países da América Latina que se opõe a Nicolás Maduro e à ditadura da Venezuela, se organizou para arrecadar ajuda humanitária internacional e mandar pela fronteira de Roraima, lá em Pacaraima, para a Venezuela. O que Maduro fez? Foi lá e fechou a fronteira. E mais do que isso, ele matou pessoas, ele atirou em pessoas na fronteira, virou um caos a fronteira do Brasil com a Venezuela, soltaram bombas, queimaram a ajuda humanitária que o Brasil tentou mandar, a população morrendo de fome, as pessoas com fome, doentes, e o Maduro foi lá e queimou absolutamente tudo isso. Arrogante como é, disse que não precisa de nada, que ele tem tudo, que ele pode comprar tudo e que não precisa de ajuda internacional. O mais interessante é que todo mundo está tentando fugir da Venezuela, é índio tentando fugir da Venezuela, é militar venezuelano desertando, teve militar ferido fugindo da Venezuela pelos próprios militares que atiraram nele, e aí, no meio de tudo isso, 2 pessoas apenas resolveram ir para a Venezuela. A Gleisi Hoffmann, que foi até lá, mas voltou para a posse do Nicolás Maduro, e Stedley, isso mesmo, João Pedro Stedley, resolveu ir lá e apoiar o Nicolás Maduro, ele que é um terrorista brasileiro, foi para lá para ficar, obviamente, na alta corte, na alta casta ali dos terroristas. Socialista bom que é, não socializa da miséria com o povo, ele socializa da fartura dos ditadores. Então Stedley foi para lá e está lá mamando na teta do governo venezuelano, enquanto a população morre de fome. Diante de tudo isso, absolutamente tudo isso, nós ficamos indignados, ficamos revoltados, porque o Maduro comete claramente um crime contra a humanidade. Isso é um crime contra a humanidade. Ele cerceou, ele limitou a liberdade das pessoas ao fechar a fronteira, manteve a população refém da fome e da ditadura. Ele suprimiu o direito a voto, ele rasgou a Constituição da Venezuela. E não fosse
o bastante tudo isso, ele impede que a ajuda humanitária chegue, ou seja, ele mantém todos escravos em praticamente um mega campo de concentração venezuelano, onde ele escraviza as pessoas que se tornam reféns, os militares têm medo de desertar, as pessoas têm medo de se revoltar contra Maduro porque a alta cúpula do exército está contra ele, o próprio opositor Juan Guaidó já foi preso, já passou por várias situações constrangedoras, Leopoldo López, a gente sabe tudo o que aconteceu com ele, então assim, a ditadura venezuelana, ela se mantém pelo terror. Não existe no momento, pelo menos até agora, não se fala numa invasão internacional. Tentam derrubar Nicolás Maduro através da articulação diplomática, negociando, cerceando, enfim, tirando acordos internacionais, acordos de comércio, enfim, sufocando Nicolás Maduro. Mas fato é que o Brasil ele se coloca numa situação complicada para invadir a Venezuela, por exemplo. O Brasil, metade da energia elétrica de Roraima vem da Venezuela, depende de combustível venezuelano em Roraima e em alguns outros estados. Então, dentro de tudo isso, o Brasil ele tem fontes de energia que vem do país. E invadir diretamente seria um grande problema para o país. E mais do que isso, tem a questão humanitária, a questão de vidas e tudo mais. E gera tudo uma grande instabilidade, uma grande nebulosidade diplomática sobre como resolver esse problema. Algumas pessoas, inclusive, resolveram criticar a gente, eu, o MBL, porque a gente foi ao Tribunal Penal Internacional representar contra Maduro, dizendo que a gente tem um monte de problema aqui no Brasil. Ora, gente, a gente tem realmente um monte de problema aqui no Brasil. Tem um monte de coisa para resolver. A gente se uniu e foi às ruas para derrubar o PT. Só que existe uma coisa muito diferente entre o Brasil e a Venezuela. Nós conseguimos nos livrar do PT. Eles ainda estão reféns do Nicolás Maduro. A gente poderia ser a Venezuela daqui a 10 anos se nós não tivéssemos nos unido e conseguido derrubar. E ali nós temos seres humanos que estão sendo escravizados com fome, simplesmente porque tem um socialista ditador maluco, apoiado pelo PT, apoiado pelo PSOL, que é contra o envio de ajuda humanitária. A própria Gleisi Hoffmann fez vídeo criticando o governo Bolsonaro, dizendo, petistas dizendo que o Brasil ia passar vergonha nisso. Ora, vergonha está passando o ditador da Venezuela, que está lá matando seu próprio povo, matando sua gente. Não tem como nós brasileiros silenciarmos diante de uma atrocidade como essa. Isso seria anti-humano, isso seria anticonservador, isso seria anti-evolutivo da nossa parte. Não tem como a gente não se solidarizar com aquelas pessoas que estão lá sendo escravizadas, sendo feitas refém dia após dia. Nós temos que tomar medidas. Por isso nós representamos no Tribunal Penal Internacional. Primeiro, para tentar que consigamos uma ajuda internacional para resolver a questão da Venezuela. Segundo, para expor hipócritas do PSOL, do PT, da Rede, dos direitos humanos, da ONU, enfim, de todas essas organizações globalistas que falam tanto de defender direitos humanos, defender o próximo, defender a vida, e ficam quietas, ficam inertes diante desse ditador. A gente tinha que tomar alguma medida e por isso nós representamos Nicolás Maduro. E vamos tomar todas as medidas que forem necessárias para conter o avanço do socialismo e o cerceamento de liberdades. Não tem como eu me dizer um ser humano, um conservador, um liberal, enquanto eu anuir com um ditador aqui do nosso quintal de casa, tirando a liberdade dessas pessoas. Por isso nós fomos ao Tribunal Penal Internacional contra Nicolás Maduro. E por isso nós vamos sempre que houver alguma ameaça como essa. A ameaça socialista não é só no Brasil. A ameaça socialista é globalista. A ameaça socialista, ela se impera por todo o mundo. E nós temos que cortar todas as raízes socialistas. E principalmente temos que garantir que seres humanos não sejam privados de liberdade por ditadores como Nicolás Maduro.